Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians com a Lili Nascimento, direto lá do CT Joaquim Grava, atualizando a situação do Maicon. Será que ele vai ficar no Corinthians ou vai pro Atlético Mineiro? Muita informação nesse vídeo, tá bem bacana esse corte. Deixa seu like e comenta aí se você gostaria que o Maicon ficasse no Corinthians. Se inscreve no canal para você não perder nada do time ou nem informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Segue no clube, números de Maicon nessa segunda passagem pelo Corinthians. Jogos 140, 99 como titular, uma porcentagem de titularidade de 71%. 62,2 minutos por jogo, gols 10, assistências 7, voltou ao clube por empréstimo ao do Shakhtar Donetsk em abril de 22, começou bem, teve lesões, na caminhada da Copa do Brasil, no título do ano passado, foi muito importante, líder da equipe, capitão do time corintiano, e no fim do ano veio a informação do acordo com o Shakhtar Donetsk, o corintiano fica feliz da vida, tá tudo certo, aí o Galo entra na jogada, que é o Maicon. Liliane, é isso aí, temos a Lili Nascimento aqui na tela, o corintiano não tem um minuto de paz, é aquele meme do Chico Buarque, sorridente, depois com carinha murcha, falando assim, ele é nosso. Ué, e agora pode ser que não seja? Que história é essa, Lili? Bom ano, é a primeira vez que eu tô aqui interagindo com você, é sempre um prazer. Lili, bom ano pra você, as informações do Corinthians. Valeu, Mota, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Eu me reapresento hoje aqui no CT, né? Até então estava curtindo aí de uma semana de folga, mas é isso, corintiano não tem um dia de paz, né? Parecia que tava tudo certo, tudo bem encaminhado, Maicon termina muito bem a temporada, capitão da equipe, homem de confiança do técnico Dorival Júnior. Só que na conversa ainda com o Fabinho Soldado à frente como diretor executivo de futebol, na conversa com o Shakhtar foi o seguinte, o Corinthians iria adquirir os direitos aí, 50% dos direitos econômicos do Maicon, e o Maicon renovaria por 3 temporadas. Isso estava conversado ainda quando o Fabinho estava no comando. Aí chega o Marcelo Paz, ele começa a analisar a situação de cada jogador, quem tem que renovar, quem vai permanecer ou não, e ele achou que 3 anos eram muito, né? Então ele queria diminuir pelo menos para 2 anos para adquirir o Maicon. Nessa, o Galo entrou na jogada, fez proposta também ao Shakhtar, o que despertou interesse, porque o Galo permaneceria aí com 3 anos, né? 3 temporadas aí na contratação do Maicon, ficando com 50% dos direitos econômicos. Agora que o Corinthians viu que não tem saída, que o Shakhtar vai dar preferência ao Galo se permanecer com essas 3 temporadas, aí o Marcelo Paz decidiu voltar atrás. Inclusive tem nota do nosso amigo Bruno Andrade aí no ESPN.com com todos os detalhes. O que vai acontecer? O Corinthians volta a oferecer 3 anos, né? 3 temporadas a mais aí pro Maicon permanecer no elenco. Por que o Corinthians quer tanto o Maicon? O Dorival gosta muito dele, do estilo de jogo dele, da liderança no vestiário, não é pra tanto, né? Ele também é capitão da equipe, não é pra menos, digamos assim, porque no título da Copa do Brasil ele foi um dos destaques aí como liderança em grupo, liderança em campo, então por isso que há esse pedido aí do Dorival para a permanência dele. Tem mais um detalhe, né? O Corinthians está com transfer ban, não pode contratar ainda. Então, se sai mais um jogador, tendo em vista que já saíram Romero e Thales Magno, a situação fica difícil. Até porque o Corinthians também não pode afirmar e assegurar 100% a permanência do Yuri Alberto. Sim, ele está na Itália para resolver questões da cidadania. Isso já estava acertado com o Fabinho Soldado enquanto ele ainda estava aqui. O staff do jogador conversou com o Corinthians, isso já era de conhecimento do clube. Só que a gente sabe, né, que teve essa proposta de 190 milhões da Roma pelo Yuri Alberto, uma proposta que foi recusada pelo Corinthians. Então, assim, não dá para assegurar 100%. Imagina só, o Corinthians não consegue segurar o Maicon, o Yuri Alberto ainda não é uma permanência garantida. Corinthians, se não conseguir derrubar o transfer ban, não vai poder contratar nessa janela de transferências que começa oficialmente hoje e termina no dia 3 de março. Por isso é uma situação complicadíssima. O Corinthians precisa correr atrás, né, contra o tempo aí, principalmente para derrubar o transfer ban e agora para convencer o Shakhtar de que o Maicon deve permanecer aqui e não ir lá para o Atlético Mineiro. Veremos o que irá acontecer, meu amigo. Show, Lili Nascimento com as informações do Corinthians e essa história do Maicon. O negócio pega porque é o seguinte, no corpo da matéria, temos aí uma aspas do ex-presidente do Ilho, aí ó, em nota enviada ao UOL, que o Gui vai ler pra gente agora com toda essa interpretação maravilhosa que ele tem, e aí depois a gente vai ouvir o Quesada comentando sobre
o contrato, né? Sobre o que foi assinado nesse contrato com a Caixa, porque agora parece que o Corinthians estaria nas mãos da Caixa Econômica Federal. Bom, as pessoas envolvidas nesse processo da Arena do Corinthians, todas elas mentiram, ou se não mentiram, omitiram alguns fatos. O que, no fundo, mentir e omitir, para mim, é a mesma coisa, né? Porque quando você mente, e quando você omite, você está escondendo alguma coisa, não deixa de ser também uma coisa errada, né? Eu não acredito em nada disso daí que está escrito nessa nota que é imputada ao ex-presidente do Corinthians. Eu acho que o Corinthians fez um monte de lambança nessa gestão da Arena. A coisa também é muito mal explicada. Eu lembro do André sempre falando que havia muita transparência e tal, mas nunca o Corinthians de fato explicou as condições de pagamento da Neoquímica Arena. Então eu não acredito em nada, eu acho um bando de mentiroso, eu acho uma escrotidão tamanha, entendeu? Acho um escárnio isso com a fiel torcida corintiana, que realmente paga a Arena do Corinthians. E acho pior ainda, né? A gente da Caixa Econômica Federal participar de processos políticos do clube, né? Sendo convidados por ex-presidentes para falar que a coisa está bem encaminhada. Como foi feito, inclusive, quando o Duílio era presidente no último ano de mandato, entendeu? Para tentar usar isso politicamente para não perder a eleição, né? Eu não me esqueço, não, hein? O presidente da Caixa Econômica foi lá visitar o Corinthians, falou, não, tá encaminhando acerto, tá tudo bacaninha aqui, fica tranquilo, não sei o que, não foi isso? Foi noticiado por todo mundo. Então, eu não acredito nesses caras, para mim são todos mentirosos, uma decepção total essa gestão aí da renovação e transparência. Esses caras, eles não têm capacidade nenhuma, né? Nunca geriram nenhuma empresa de sucesso para comandar um negócio desse tamanho. Tô falando de todos, tô falando do Dylan, tô falando de todo mundo, tá? Não, eles fizeram o quê? Aonde? Né? Para fazer a gestão de um clube de futebol com toda essa magnitude, com todo esse dinheiro, com toda essa pujança financeira, entendeu? Então, é o que a Isa falou, cara. Alguém tá esperto para saber que essa grana vai entrar para pegar esse dinheiro, cara. E esse dinheiro aí da Copa do Brasil, que eu já acho um absurdo, ia ser usado para pagar Félix Torres e o Matias Rojas. Se você junta os dois, 40 milhões um e 30 o outro, dá 70 milhões, que é o prêmio aí da Copa do Brasil. Vamos para a segunda parte da nota aí. Só para o que ele diz ali, né, que na gestão dele a dívida foi de 3 bilhões para 700 milhões e só no último ano quitaram 80 milhões. E aí foi confiscado porque deve ter alguma parcela em aberto. É isso que o Duílio diz, né? Não sei se é verdade. Essa conta também não fecha. O que eu entendi ali, então, que o estádio custava 3 bi? Não faz sentido, o estádio não custa 3 bi, gente. Pelo amor de Deus. De onde que esses caras tiraram isso, pô? Né? Que isso? Ele deixa aí toda essa declaração aí e pelo que eu apurei aí, que eu não entendi, tem no contrato assinado por ele, teria sido assinado por ele, Duílio, que a Caixa ela tem o direito de fazer antecipações com relação ao fluxo de caixa do Corinthians. Mas isso não existe em contrato nenhum, cara. Então, aí... Se ele assinou isso daí, a culpa é dele. O Corinthians tem que pagar lá os 100 milhões por ano. Inclusive, passou 2 anos pagando só os juros do negócio. Que é um negócio muito mal feito também, né? Quer dizer, a minha conta lá do estádio continua 700 milhões. Aí nos últimos 2 anos você pagou quanto? 200. Mas pera um pouquinho. Continua 700 e você pagou só de juros 200? Quem assinou isso daí é um animal, né? Não, isso daí que você falou é muito sério, cara. Se ele fez isso, ele tem que ser pelo menos indiciado por uma gestão temerária, porque onde assim, é a mesma coisa que você tem fazer... a explicação nessa notícia aí. A gente faz um financiamento de uma casa aí e quando entra um dinheiro o banco pega a parcela na frente. Isso aqui é aspas, é no corpo da matéria, na matéria mesmo, não na aspas. Tem uma matéria interessante no Meu Timão, assinada pelo Vessone e pelo Felipe Salles, que eles tiveram acesso, né, aos documentos firmados inicialmente divulgados pelo blog do Paulinho e identificou que além de comprometer receitas provenientes de premiações esportivas, o acordo impõe uma série de outras obrigações financeiras que impactam diretamente o fluxo de caixa e a autonomia do clube. Nessa matéria, eles têm os detalhes do acordo entre a Caixa e o Corinthians, então para quem é corintiano é até interessante ler a matéria para entender todos esses detalhes. Que realmente assim, é muita coisa aqui, mas é um buraco sem fundo, assim, é um problema mesmo. Porque... Já começamos o ano daquele jeitão. Já esqueceu o título. Já começamos o ano daquele jeitão. Isso aí vai ter desdobramentos aí, a gente vai acompanhando aí com o passar dos dias. Outra
treta no Corinthians. Tá cheio de treta, hein? Maicon. Parece que estava tudo encaminhado para a permanência do Maicon, mas o Galo acho que entrou na jogada e fez uma proposta um pouco mais digna pro Shakhtar e parece que deu uma emperrada nessa... Que é outro time, né? Que a gente teve lá o tweet do Santos, né? O Santos totalmente endividado e tá contratando. O Atlético Mineiro é outro clube também que está endividado. O Atlético e também... esse ano tá numa situação um pouco mais periclitante aí. E o Atlético tá fazendo. fazendo... Né? Então, o Atlético tá fazendo vai remontar o elenco, né? Havia um acerto meio que encaminhado na época do Fabinho e só ia deixar para a virada do ano para definir essa situação. Como o Fabinho saiu e chegou um novo dirigente que é o Marcelo Paz, aí o negócio deu uma parada e nesse período o Atlético Mineiro entrou na jogada, né? Para entender, o Corinthians ofereceu 2 anos de contrato ao Maicon, só que o Shakhtar quer 3. Porque ainda continua com o jogador de alguma maneira e em 3 anos pode tentar negociá-lo. Eu acho muito difícil o Maicon ser negociado com algum clube de fora. Sinceramente, eu não vejo mais isso na carreira dele. Acho que há mais ou menos uns 2 anos atrás teve uma proposta do Flamengo pelo Maicon. Você lembra disso, né? Ou 3, não lembro. Né? Estamos falando de Brasil, mas né? Acho que de Brasil, Mas ninguém vai chegar também e vai pagar 800 milhões pelo Maicon. Né? Isso não existe. Então, o Shakhtar tenta amarrar de alguma maneira para que o jogador ainda fique ali os direitos federativos, parte dos direitos econômicos, perdão, ainda atrelados à equipe do Shakhtar. Assim, diante de um transfer ban, eu acho que é um golpe para o Corinthians, porque você vai perder o Maicon. Né? O Maicon que não se machuque em 2026, ele vai ser um cara de alguma maneira importante em algumas etapas aí da temporada de 2026. Como o Corinthians não pode contratar ninguém, perder o Maicon é realmente um duro golpe. Agora, se a gente for analisar custo, benefício e tal, também não acho que vai ser a perda do Maicon vai fazer o Corinthians emperrar e não ganhar nada em 2026. O que tem que pensar... Ele passou boa parte do tempo aí, gente, machucado, Sim. né? Ele ficou um tempão machucado. Eu lembro disso, eu não sei se as pessoas lembram. Ele ficou um tempão machucado. Maicon machucado. Aí o repórter entra lá, olha, e ainda continua no departamento médico aqui o Maicon ficou meses e meses afastado, né? Ferreira, Maicon vai mesmo para o Galo? Bruno Andrade, essa informação a gente dava conta aqui no Fala Fonte, na ESPN Brasil, que tinha uma negociação muito bem avançada para o Maicon permanecer em definitivo no Corinthians. Mas teve um desdobramento nas últimas horas que nós apuramos aqui na ESPN Brasil, que o Atlético Mineiro entrou na parada para contratar o Maicon e deu um imbróglio nessa negociação entre Corinthians e Shakhtar, que agora o Maicon pode acabar pegando um avião até Belo Horizonte. Como é que está essa situação e essa negociação entre Atlético Mineiro e Maicon? Aqui no Fala Fonte, a gente dá crédito. Quando não é nosso, a gente confirma e dá crédito. Quando é nosso, a gente trata como exclusivo. Por exemplo, Gerson ontem, a proposta do Cruzeiro, envolvendo 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. Sobre o Maicon, justiça seja feita, e por isso a gente também dá o crédito. Inicialmente, o Globoesporte.com, através do Bruno Cassucci, meu colega, ex-companheiro de lance, ele no meio da tarde de ontem publica a informação de que houve um travão na negociação entre Corinthians e Shakhtar Donetsk. O Corinthians tentou mudar o acordo de última hora. O Corinthians, como a gente bem falou na sexta-feira, um acordo muito bem encaminhado verbal, não só com o Maicon, mas também com o Shakhtar. Ficariam ali cada um com 50% dos direitos econômicos do volante e o Corinthians assinaria com ele por 3 anos. Basicamente era isso, estava tudo muito bem organizado, um papel já feito pelo Marcelo Paz, novo diretor de futebol do Corinthians. Então estava tudo certo, o Maicon viria se reapresentar no Corinthians com um contrato de longa duração, uma transferência em definitivo. A questão é que nas últimas horas, e foi isso que o Globoesporte.com publicou, é que houve um desacordo. O Corinthians achou por bem mudar o acordo com o Maicon, não com o Shakhtar, mas consequentemente teria implicações com o Shakhtar. O Corinthians tentou fazer o seguinte: baixar ou diminuir de 3 para 2 anos o contrato do Maicon. Uma informação que a Globo publicou e que nós confirmamos.
de fato houve essa tentativa ou há essa tentativa. E essa tentativa, agora vem a nossa informação exclusiva, o nosso complemento exclusivo, que alguns deram crédito, outros não deram crédito, faz parte, cada um trabalha da forma que bem entender. Nós trouxemos que, perante esse imbróglio, essa situação, o Shakhtar se incomodou, o Maicon se incomodou e o Atlético Mineiro surgiu na jogada. O Atlético entrou nos bastidores falando o seguinte: eu aceito as condições do Shakhtar, eu aceito as condições do Maicon, fez uma proposta tanto para o Maicon como para o Shakhtar, agora colocou o Corinthians em maus lençóis. Ou o Corinthians resolve essa situação urgentemente e aceita o acordo inicial, ou tem sérios riscos de perder o Maicon para o Atlético Mineiro. E por que desse imbróglio? Por que o Shakhtar se mostrou incomodado? Porque o Shakhtar ficaria com 50% dos direitos do Maicon. Com um contrato de 3 anos, o Shakhtar tem mais margem para eventualmente o Maicon ser vendido e ter encaixe de 50%. Se o contrato desce para 2, a margem para conseguir reaver esse 50% é menor, logicamente. Então o Shakhtar incomodado, porque o Shakhtar tem ajudado muito o Corinthians, inclusive, emprestou o Maicon de graça, tem dívida em aberto de 1 milhão de euros e tem aceitado o Corinthians parcelar esse valor, ou seja, o Shakhtar foi abrindo, o Corinthians esticando, só que agora pegou mal. Essa mudança, ou tentativa de mudança de acordo, incomodou todo mundo, o Galo se aproveitou e bem dessa situação, então futuro indefinido do Maicon. Entre Corinthians e Atlético Mineiro, hoje o Atlético Mineiro é aquele que satisfaz mais as exigências do jogador e também do Shakhtar. Ou o Corinthians corre logo atrás para resolver, ou perde o jogador. Um bastidor importante aqui que eu quero trazer sobre essa situação, uma atualização. Dorival Júnior e Lucas Silvestre, comissão técnica do Corinthians, estão muito preocupados em perder o Maicon para o Atlético Mineiro. A comissão técnica está preocupadíssima em relação a isso. Já teve uma conversa com o Marcelo Paz. O Marcelo Paz participou quando a situação começou a virar contra o Corinthians, o Marcelo Paz já estava trabalhando ativamente. Né? Porque esse acordo ele foi colocado lá atrás, era Fabinho Soldado, e tinha colocado 3 anos. E aí depois a condição mudou. O Marcelo Paz, nas conversas ali, mas quando já estava a coisa virando, o Marcelo Paz falou, não, vamos fazer o acordo anterior. Mas o Shakhtar já estava irritado com essa situação, né? E aí a comissão técnica hoje está preocupada e Dorival Júnior não quer perder o Maicon. Porque foi essa comissão técnica que recuperou o Maicon, deu confiança, colocou ele como capitão, terminou o ano bem, terminou o ano levantando o troféu da Copa do Brasil junto com o Romero. Então, assim, é um jogador, é um pilar do meio-campo hoje que a comissão técnica não quer perder. E assim, do lado do jogador, obviamente, fica aquela situação. O jogador não tem muito o que fazer. Não tem mais que o Maicon fazer de chegar no Shakhtar e falar, não, me negocia com o Corinthians. Isso já foi feito por parte do jogador. A questão é uma quebra de acordo entre Corinthians e Shakhtar. O Shakhtar queria se garantir com os 50%, um contrato longo de 3 anos, e beleza. É o que o Shakhtar queria fazer em relação ao seu ativo. Quando teve uma mudança no rumo da negociação, não é culpa do Maicon, não é culpa do staff do Maicon, é uma culpa de quem mudou as condições. Então é o Corinthians que vai ter que reverter essa situação. E aí entra o Atlético Mineiro. E aí tem uma feliz coincidência, feliz eu digo para o Atlético Mineiro, que o Maicon tem raízes no Atlético Mineiro, né? Porque o Lianco é cunhado dele. O Maicon é casado com a irmã do Lianco. Então assim, ficaria tudo em família jogando no mesmo time. E o empresário do Maicon é o pai do Lianco. Pai do Lianco, que trabalha com o Maicon, o Marcelo, trabalha com o Maicon já há algum tempo. E é pai do Lianco. Então, tudo meio... Então, o Atlético avalia muito bem o Maicon, o São Paulo também. É uma oportunidade, entre aspas, de mercado. E assim, tá lá tudo em família, já estaria entrosado com o Atlético Mineiro. Mas assim, é uma situação que, repito, o Corinthians ainda está no negócio, está no jogo. Só que precisa correr. Se acontecer do Maicon jogar no Atlético Mineiro, vai ser por vacilo do Corinthians. Vacilo do Corinthians? Vacilo do Corinthians. Aí. Porque o acordo estava feito, o acordo estava ali apalavrado, era só exercer aquilo.
Que deslize do Corinthians nessa situação do Maicon. Vou receber muita informação nesse vídeo pra vocês aí. Mano, o Maicon saindo... Não, o Maicon ficando, aliás, tem um problema aí. Porque se o Corinthians firmar o contrato definitivo com o Maicon, não vai poder registrar porque é um novo contrato. E como tá com o transfer ban, o Maicon não vai poder jogar até o Corinthians resolver esse transfer ban. Cara, esse negócio da Caixa aí ferrou demais, mano. Ferrou demais, cara. Na moral, muita grana. E cadê... Tem que tentar fazer esse acordo com a Caixa aí, mano. Libera esse dinheiro. Até tempo atrás aí tava negociando com a Caixa, um monte de notícia falando que tava negociando com a Caixa pra quitar a Arena. Pra mim foi tudo mentira essas paradas aí, mano. E a gente faz os cortes aqui, né? A gente achando que é verdade, né? Mas é tudo mentira, mano. Tudo mentira. Esse acordo aí que o Corinthians tava com a Caixa aí, que tava conversando com a Caixa. Então, pra mim, eu ficaria com o Maicon, por mais... Ele tá desde 2022, né, no Corinthians. Mas eu acho que eu ficaria com ele, cara. Depende também do salário, né? Mas é um jogador que foi importante na Copa do Brasil. Ele não tá se machucando mais como antes, né? Ele teve 2 lesões de ligamento. Né? Quando você tem lesão de ligamento, direto você vai ter lesão muscular. Mas eu acho que faz alguns meses que ele já não tem essa lesão aí de músculo. Então vamos tentar. A gente não pode perder jogador pelo Atlético Mineiro, cara. Uma coisa engraçada, né? Todo mundo fala, o Corinthians tá devendo e contratando. O Atlético Mineiro deve 2 bilhões e contrata a rodo. O Santos aí deve, não sei se chega bilhão, o Santos, mas deve muito e contrata a rodo. Quando o Corinthians contrata devendo, meu Deus, é matéria o dia inteiro na mídia. Cara, é inacreditável. Mas é isso aí, Coringão. Comenta, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.